Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Não Sei Direito. Eu sou Letícia Serra. Eu sou Pedro Moreira e esse projeto nosso é um projeto que começa agora, começa hoje e a gente quer convidar todo mundo a participar com a gente dessa nossa jornada pelo direito, né, Letícia? Exatamente, Não Sei Direito é um projeto de mais de um, né, que a gente está estabelecendo essa oportunidade de falar para vocês um pouco do direito, não só para o mundo jurídico, mas também para a população em geral, porque o direito ele traz conhecimento e conhecimento liberta. E com essa liberdade a gente consegue lidar muito melhor com as questões sociais e a sociedade também acaba sendo levada de uma forma mais tranquila, sem conflitos, né? Quando a gente consegue entender até onde vai os nossos direitos, onde inicia e termina. Nossos direitos, nossos deveres. E exatamente. O que pauta a nossa conversa, né, a conversa minha com a Letícia, da Letícia comigo, que é sempre uma via de mão dupla, e da gente com vocês que nos assistem, que nos ouvem, com os nossos convidados que virão no futuro, é saber que nós não sabemos nada. Para o direito e para a filosofia, esse é um pressuposto muito importante, só sei que nada sei. E foi assim que a gente concebeu esse projeto, foi assim que a gente quer, é assim que a gente quer levar o nosso projeto, o podcast, sabendo que nós não sabemos muita coisa do direito. A gente sabe alguma coisa, né, Letícia? A gente acaba se especializando, né? E em muitas áreas, outras nós temos conhecimento técnico, outras nem tanto. Apesar de ter o conhecimento básico, mas às vezes não tão elaborado, então a gente vai trazer convidados, vamos falar de carreiras jurídicas, onde é um ponto que o estudante de direito, por exemplo, está estudando, fica muito em dúvidas, às vezes a pessoa formou e ainda não sabe o que fazer, às vezes a pessoa quer mudar de carreira dentro do direito, então a gente vai trazer tudo isso para vocês, para poder auxiliar não só a sociedade, mas também o mundo jurídico, que ele é imenso, né? E se não só partindo da gente, né? Como o direito é um diálogo constante, a gente pede também que se alguém quiser sugerir algum tema, trazer algum questionamento do mundo jurídico, em algum lugar vai aparecer nosso arroba no Instagram, né? O nosso produtor vai colocar em algum lugar o nosso arroba, que aí vai direcionar para nossa página e aí a gente tem uma porta de contato grande, né, Letícia? Exatamente. E assim, o Pedro, a gente se conheceu, né, Pedro? Contar um pouquinho da história para vocês. Como nossa jornada até aqui. Jornada até chegar no Não Sei Direito, né? O Pedro, eu era coordenadora do curso de Direito em uma faculdade, e o Pedro, eu não conhecia, né? Porque há pouco tempo que eu tinha mudado para a cidade. E eu também tinha pouco tempo que eu tinha voltado para Itabira. Para Itabira, Então a gente não se conhecia. E já estava fechando os professores, eu tinha uma última vaga. Não é isso, Pedro? Para TCC 1 e TCC 2. Isso. Já adiantando um pouco do nosso assunto, né? O final do curso de Direito é o trabalho de conclusão de curso. E aí a Letícia me convidou para poder assumir essas duas matérias. Exatamente, assumiu super bem, né? Deu conta do recado tranquilamente. Tô lá até hoje. Tá até hoje. Inclusive, quando eu pedi para sair como coordenadora, o Pedro que assumiu a cadeira e... Antes disso ainda teve o NPJ, Sim, o Núcleo de Prática Jurídica. Eu fiquei um semestre no Núcleo de Prática Jurídica, estruturando o núcleo, e depois como nós coordenador. O núcleo juntos. Aí agora como coordenador. E desse nosso diálogo, dessa nossa rotina acadêmica, a gente foi surgindo outras ideias, né? Porque a vantagem do mundo acadêmico é essa. Você está imerso, está em contato com uma série de ideias, né? Não só ali das carreiras jurídicas tradicionais, como advogado, o serviço público, mais conhecido aí a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, carreiras policiais. Existem outras vertentes de empreendedorismo no direito. E desse nosso contato, dessa nossa vontade de transmitir conhecimento, a gente chegou no podcast, né? Que hoje é uma ferramenta muito importante para poder disseminar conteúdo e da gente também absorver conteúdo. Com certeza, gente. O mundo acadêmico, nós vamos falar muito sobre o mundo acadêmico aqui, né? Isso vai ser pauta, com certeza. O mundo acadêmico, ele é encantador. Então, quem está no mundo acadêmico, eu falo que é uma cachaça.
Você bebe e você quer continuar. É 8 ou 80. Ou você não gosta e nunca mais pisa numa sala de aula. Exatamente. Ou você adora e nunca sai da sala de aula. Exatamente. De um jeito ou de outro. Porque hoje a sala de aula também não se limita à educação formal. A sala de aula hoje é o mundo. Ela é extensa, né? Então, acho que o mais importante, também dando um spoiler da questão quando a gente for falar das carreiras jurídicas mais profundamente, o mais importante é a vontade de transmitir o conhecimento. É a vontade de ensinar. Ainda que não se saiba muita coisa, não se saiba direito, o pouco que se sabe... Sabemos tudo direito. O pouco que se sabe querer transmitir. E é isso que também falta a nossa conversa. Com certeza. E aí a gente, né, por esse viés que nós temos acadêmico, então a gente trouxe o podcast também para esse conhecimento, para transmitir o conhecimento. Não é só bater papo com convidado, então a gente vai estar trazendo alguma informação que vai ser transformadora. Essa é a ideia. É uma conversa com conteúdo. Com conteúdo. Ainda que a gente goste muito de falar de direito, falar de carreiras jurídicas, não é só uma conversa por conversa, mas é tentar uma conversa com algum conteúdo que possa ajudar alguém que está do outro lado. Vamos desmistificar muitas coisas, né? Que às vezes o senso comum, né? A população acha que é uma coisa, mas é outra. Então a gente também vai trazer muitas questões que vai ser muito interessante a gente falar disso. E aí, voltando ao caso, né? Que a gente se conheceu, aí o Pedro veio, eu tinha saído da faculdade, ele falou, Letícia, tem uma oportunidade de podcast. Eu, né, sendo muito sincero com vocês, não sou uma consumidora de podcast. Já eu fui um consumidor ávido. Já o Pedro ama os podcasts. Então, assim, aí ele veio falando comigo, não, porque tem podcast jurídico disso, daquilo e tal. E aí eu fui começando a ver os podcasts por influência do Pedro, mas não era algo que eu amava. Enfim, mas achei a ideia boa de comunicação. Eu acho que a comunicação é uma forma de transmitir o conhecimento, né? Então achei a ideia excelente. Mas eu tinha outros projetos ano passado, Pedro também, com a coordenação e outros projetos pessoais. A gente foi amadurecendo essa ideia até chegarmos ao dia de hoje. Inaugurando o Não Sei Direito com vocês. Nós estamos muito, muito felizes, né, Pedro? Sim. E muito para além dessa nossa curta jornada, né, a gente tem uma jornada pessoal e profissional de alguns desafios ao longo do tempo, né? Eu, por exemplo, me graduei, me pós-graduei 2 vezes, fiz o mestrado para poder dar aula, né? O mestrado eu fiz pensando em dar aula, porque para quem quer dar aula, o título acadêmico ele é importante. E aí, assim, depois do mestrado ainda veio o doutorado. Então, eu me formei na PUC em 2013. Depois fiz uma pós-graduação na PUC também. E depois, em 2016, eu fui para Portugal fazer o mestrado. Então, nada mal, hein, Pedro? Não posso reclamar. Fiquei 1 ano morando em Portugal e não posso reclamar. Foi bom. Foi muito bom. A experiência, tanto uma experiência de vida quanto jurídica, foi muito acadêmica, foi muito, muito positiva. Eu acho que hoje, o tempo que eu pude passar em Portugal foi uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista cultural, do ponto de vista jurídico também. Eu conheci lá em Lisboa, onde eu fiz o mestrado, pessoas do Brasil, então estudantes brasileiros que estavam em busca de qualificação. Conheci pessoas de outros países, tanto de língua portuguesa quanto de outras origens. Então era um intercâmbio muito constante de informação jurídica. E ao contrário do que acontece no mestrado aqui no Brasil, né, em que você faz uma prova para poder entrar via de regra, né? Foi assim que eu fiz. Você geralmente faz um projeto, submete seu projeto para avaliação, faz uma prova, e aí, né, algumas têm uma banca. Em Portugal é um pouco diferente, é uma análise de currículo. Então, você encaminha o seu histórico escolar. Eles têm uma métrica. Você só foi depois que você foi aprovado? Só depois que eu fui aprovado. Só que eles têm uma métrica de nota um pouco diferente da nossa, enquanto a nossa, que é de 0 a 100, lá é de 0 a 20. Bem diferente.
Mas isso de certa forma favorece, no meu entender, os estudantes brasileiros. Tanto que essa universidade que eu fiz, que é a universidade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ela tem uma receptividade muito grande de alunos brasileiros. Uhum. Então, assim, exatamente pela facilidade da língua, facilidade de acesso. Ainda hoje eu conheço muitas pessoas que estão nos programas de mestrado e doutorado da faculdade. Okay. Tenho grandes amigos que têm um vínculo com a faculdade ainda, que vão participar de eventos lá. Depois você voltou ou não? Não, eu não consegui voltar porque, inclusive, a minha defesa foi online. Por causa da pandemia. Ele demorou um tempo para marcar a minha banca. Eu estava com a passagem comprada para voltar para Portugal. Uhum. E aí fechou-se as fronteiras do mundo todo. Aquilo que todo mundo sabe que aconteceu na pandemia. E aí eu fiz a apresentação fiz a defesa do meu mestrado online. Então eu não tive a oportunidade de voltar ainda. Espero voltar lá. E aí depois eu só fiz só com muitas aspas, eu revalidei o título aqui. Eu lembro. Porque isso é uma coisa muito importante para quem quer algum curso fora, né? Para que ele tenha validade aqui, é preciso passar por um processo de revalidação. Então é necessário tomar alguns cuidados também quando vai escolher a instituição e o curso de mestrado, doutorado, enfim, qualquer outro que seja feito fora. Não, a gente vai falar disso aqui, né? Assim, de como entrar, ingressar, processos, né, de mestrado, porque a gente comentou muito sobre isso, né? As faculdades não falam muito, assim, de como conseguir entrar no mestrado, assim, ingressar, fazer uma banca, ter um projeto, tem que se dar um edital, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu pelo menos, assim, né, a minha experiência com mestrado, ela foi um pouco tardia. Uhum. Eu já estava formado ali quando eu fui amadurecer. Eu já tinha ouvido falar, mas também confesso que eu não tinha, na época da graduação, não tinha muito interesse. Assim. Eu tinha alguma afeição com pesquisa, mas na época da faculdade, meu foco foi muito mais a atuação profissional. Uhum. Porque desde a faculdade eu queria ser advogado. Uhum. Então eu sempre quis ser advogado. Então eu estagiei em escritórios. Nunca fiz estágio em órgão público, né? Acho que é o seu caso. E me formei já entrando no mercado de trabalho como advogado. Então era o que você queria. Era o que eu queria. Então eu não me procurei. Eu me encontrei muito na faculdade de Direito. Então eu busquei mais o aperfeiçoamento profissional. Uhum. E aí, em determinado momento, tendo contato com outras pessoas que estavam já no mundo acadêmico, despertou a vontade de ir para a sala de aula. Então eu comecei aplicando prova para um, aí aplicava prova para outro. Aí você começa primeiro, você vai na dose mais leve. E aí depois, preciso que alguém me substitua aqui para dar uma aula. Okay. Aí eu ia. A gente começa aqui. Aí você aplica prova. Substitui numa aula, substitui em 2 aulas. Avalia banca, você participa, aí você começa a produzir artigos científicos. Então, eu comecei a ter em paralelo à advocacia essa vontade acadêmica de pesquisar e eu, na minha opinião, uma coisa completa a outra. Uhum, claro. Ainda que eu saiba que existem pessoas que são exclusivamente acadêmicas ou exclusivamente advogados ou divisão, eu gosto muito de somar as duas coisas. Acho muito de não sei somar. Por quê. E por sorte e privilégio, eu sempre trabalhei com pessoas que tinham essa mesma filosofia de juntar a academia com a atividade profissional. Então as coisas sempre caminhando. E isso me incentivou muito. Eu tive pessoas que, graças a Deus, sei que é um privilégio e assumo que é um privilégio, porque eu trabalhei com pessoas brilhantes que foram caminhando junto, né, me levando junto da caminhada. Sim. Então, assim, eu vi pessoas desenvolvendo o mestrado, depois o doutorado, aí ia para a banca do mestrado, avaliação da banca do doutorado e participando dessa confecção. Eu falei, olha,
tem uma coisa interessante. Sabe o que é o legal, assim, que nem sempre isso acontece? Que talvez o pessoal aí vai perceber isso no caminhar do direito. Existe um pouco de egoísmo de transmitir o conhecimento. Sim, acontece. Né? E nem todo mundo tem essa generosidade de falar assim, você está aqui no meu escritório, você é estagiário, eu vou te ensinar, né? Porque a gente precisa disso, eu vou te ensinar a advogar. Isso, a gente vai falar muito disso, mas é um ponto que a gente tem que trabalhar para melhorar a classe nesse sentido. Porque às vezes as pessoas têm medo de ensinar para o estagiário. De transmitir, dividir o conhecimento. Aí o estagiário sai do escritório, monta o escritório e é concorrente. Gente, isso aí é besteira. Não precisa disso. Quando você ensina, você está ajudando a desenvolver uma classe. É importante que o outro seja um bom profissional também. Qualifica todo mundo, né? Acho que eu prefiro levantar a régua e nivelar por cima do que nivelar por baixo. Exatamente. Não, eu formei em 2010 na Newton Paiva. Eu queria concurso, no princípio, mas logo depois que eu formei, meu avô faleceu. Aí eu tinha uma B, aí comecei a advogar sucessões. Pra fazer inventário. Pra fazer inventário, né? Infelizmente, né? Meu avô. E aí, assim, gente, aí o pessoal foi. A família, o pessoal foi morrendo, e a Letícia, não, a Letícia é boa, tal. Aí foi indo, entendeu? Não foi algo que eu falei assim, nossa, eu vou formar, vou ser advogado, fazer sucessões. Não foi isso. Até porque eu estagiei na área criminal, no Tribunal de Justiça. Estagiei na área civil, no GESP Gutierrez. Estagiei no escritório tributário. Você tem que explicar o que é GESP. É GESP, Juizado Nem todo mundo Especial. sabe o que é GESP. Me ajuda aí. Juizado Especial. É o tal das pequenas causas, é o famoso pequenas causas. O pessoal ainda fala muito isso no popular. Nas pequenas causas. Hoje não existe mais. Não existe, hoje é o Juizado Especial. Que tem o civil, né? Na área civil tem o criminal. Quando é cidades maiores, né? Cidades menores, às vezes tá todo mundo junto, aí só ali mesmo dá separada só no processo, né? Não tem essa separação. Ainda tem o Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juizado Especial Federal. Sim, aí já é outro federal. Mas estagiei, que é estadual, né? No Juizado Especial, civil. Estagiei em escritório civil, estagiei em escritório tributário. E aí, de um escritório civil, que eu fiquei lá um tempo, eu fui pro GESP, porque eu tinha ido pro juizado de voluntário, a princípio. Desde o meu primeiro período, eu estagiei. E aí estagiei no escritório tributário primeiro, depois eu fui pro aí eu ficava no tributário e no juizado voluntário, meio horário em cada um. Aí depois eu comecei a falar assim, não, eu preciso expandir. Porque eu acho, gente, que estágio é isso, tem que conhecer todas as áreas. Aí surgiu a oportunidade de um escritório civil, aí eu fui, aí era o dia todo. Mas esse escritório fiquei um tempo e eu falei, eu acho que eu vou tentar voltar pro juizado. Como o pessoal lá já me conhecia, aí eu voltei, aí remunerado. E aí queria trabalhar com o juiz no juizado. Mas a vaga era assim, né? Super concorrida. Todo mundo queria. E a hora que o juiz me chamou, a minha vaga do tribunal, como estagiário, na área criminal, saiu. E eu queria muito também... eu queria sentir tudo, entendeu? Tributário, civil, criminal. E eu falei, não, gente, é a minha oportunidade de trabalhar na segunda instância, né? É legal. E aí fiquei lá 2 anos, foi muito bom. Mexia com habeas corpus, um monte de... revisão criminal. Então, não, foi uma experiência única. Fiz também lá no SEJU, da faculdade, que é o centro jurídico, né? Que atende a comunidade. Chama de NPJ, SAJ. É a prática jurídica, né? Dentro das faculdades. Mas aí eu eu ficava lá, meio horário também fazendo. Depois a gente pensa, né? Como de fazer tanta coisa. Jovem é bom, né? Energia por isso tudo. Jovem não tem filho que acorda de madrugada. Jovem não tem que preocupar com prazo. Tá tranquilo. Exatamente. Então, assim, eu quis experimentar de tudo para eu saber o que eu queria. Né? Aí formei, olha só, eu não estagiei na área de sucessões. E acabei advogando em sucessões. A vida é assim, sabe? Eu sou muito assim, eu deixo as coisas acontecerem também. Eu não fico muito bitolada. Eu acho que nem Zeca Pagodinho. A gente tem que levar a vida mais tranquila. Deixa a vida te levar. Eu tenho meus estresses, claro, né, como todo mundo. Mas eu aceito assim, muitas coisas na minha vida.
E aí, advoguei, falei, não, agora eu sempre quis defensoria pública, vou estudar para defensoria. Aí estudei, aí depois eu tive uma doença, aí voltei, aí quando voltei desanimada, aí conheci meu marido, casei, mudei pro interior, aí eu tinha que escolher, ou eu estudava e ficava em outra cidade, que eu ia passar, porque eu estudava muito. Era de 8 a 10 horas, viu, gente? Não é brincadeira, não. Por dia. Então, assim, ou eu ficava com meu marido aqui, né? Ou eu mudava e mudar para o interior e tudo. Então, eu aceitei, numa boa. Olha pra você ver como que a vida é, né? E eu sempre quis dar aula. Mas, assim, eu já dava aula voluntária no Direito na Escola, que é um programa social que hoje virou comissão da OAB, né? E eu dei aula lá desde 2016. E tinha sido coordenadora, então eu já tinha uma experiência nesse sentido. E aí surgiu a vaga na faculdade, em Itabira. Eu já tinha experiência, fui, fiz a banca, passei. Aí fiquei 6 meses, aí o coordenador saiu, aí eu me candidatei à coordenação. E descobri que eu amo a docência. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Amo muito a docência e falei assim, nossa, assim, a gente vai falar de carreiras jurídicas e a gente vai perceber, assim, que a gente se encontra muito em uma e talvez nem tanto em outras, mas a gente também vai, né, porque a vida é assim, você não faz só tudo que você ama, né, a gente vai trabalhando nisso, mas a docência é onde eu me encontrei, o que eu amo fazer, a coordenação, me encontrei muito na coordenação, é muito assim, meu perfil, né? E é muito desafiador também, né? Super, é muito trabalho, muito desafiador. Passando também pela coordenação, a gente entende muita coisa. Eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, quando a gente é aluno, a gente entende alguma coisa ali. Pedaço. Aí você vira professor, você entende um pouco mais por que algumas coisas acontecem, como que algumas coisas acontecem. E aí, enquanto coordenador, você tem acesso a mais aí você tem um acesso a uma outra esfera da instituição. Você vê como um todo, você vê lá você vê a instituição. Porque existem interesses, né? Sim. Que são diferentes. O aluno ali quer que o professor dê uma aula de tal e tal jeito, o professor quer que tenha uma organização de tal e qual forma, e a faculdade quer que as coisas rodem de tal e tal forma. Sim. Então, são visões muito diferentes que acabam agregando também na experiência, né? Claro. Eu acho que o conhecimento é um negócio que ninguém tira da gente. E a partir do momento que a gente tem conhecimento de como as coisas acontecem, de por que as coisas acontecem, acho que fica mais fácil a gente entender, até buscar os nossos direitos, né? Sim. Você entende como que determinada empresa, determinada classe, determinada situação se organiza, você consegue perceber ali, peraí, esse contrato aqui não está bem redigido porque está faltando uma cláusula, ou ele está puxando a brasa para uma determinada sardinha. Não está equilibrado. Então, acho que isso é importante. E saber dessas possibilidades todas agrega num negócio que eu acho que para mim é muito importante. Que é uma parte do que a gente se propôs a falar hoje, que é do planejamento, né? Sim, o que um estudante de direito, principalmente, tem que fazer, ou pelo menos, né, a gente entende que facilita, né? Ter que fazer, eu acho que é muito forte. Por exemplo, você vai estudar para um concurso, se não tiver ali discriminado, o que você vai estudar? Os horários, o horário que você vai ter intervalo, né? Não é assim, até o horário que você vai parar para almoçar, para tomar um café. Aí, por exemplo, a gente passou por várias circunstâncias, né, dentro da nossa carreira, mas com certeza se eu tivesse alguém, porque minha família não tem ninguém advogado, então se eu tivesse alguém me dando caminho, facilitaria muito minha vida. Sim. Não é? Então eu acho que quando a gente ouve muito, né, fala um pouco menos, ouve mais, a gente consegue aprender mais. Sim. E diminuir os tropeços que a vida dá, normal, naturalmente. Mas outros a gente pode reduzir. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. Então acho e aí eu acho que o planejamento entra muito nisso. Conhecer o que é o curso de Direito, conhecer as possibilidades que o curso de Direito nos apresenta,
né? Porque hoje uma pessoa que se forma no curso de Direito, né, e é importante falar que o curso de Direito ele não forma advogados. Ah, não é, gente, por favor, hein? Isso aí vocês vão aprender. Por mais que algumas métricas do curso de Direito sejam voltadas para a formação de advogado, né, a gente tem aí os índices de aprovação da OAB, que muitas faculdades usam, e é importante, né, porque eu acho que a carreira mais imediata ali para quem se forma em Direito é a advocacia, mas não é a única. Então, assim, a gente tem que lembrar isso. A faculdade de Direito não forma advogado. Não forma. Mas depois, igual, por exemplo, igual você falou, né? Fiz 2 especializações, fiz uma em docência, fiz uma em sucessões. Aí, tá vendo? Aí eu fui especializar, né? Aí vem são as especializações. Depois fiz o mestrado, meu mestrado foi aqui, né? Não sou internacional, sinto muito, lamento. Desculpa aí, Pedro. Desculpado. Dessa vez passa. Não sou internacional como Pedro. Mas fiz na FUMEC, uma instituição muito boa, sempre indico o pessoal fazer mestrado lá. E a gente vai falar desse processo, né, de iniciar no mestrado, tem um dia assim, docente, né, um podcast... Não sei direito sobre docência. Não sei direito docência. Exatamente, não sei direito sobre docência, porque é normal, às vezes as pessoas não sabem, eu quero ser professor, mas como é que eu vou ser professor? Vou começar por onde? Não sabe, é normal, natural, né? E aí a gente vai dar esse caminho, que vai ser interessante. E aí isso é parte do planejamento. Parte do planejamento. O egresso da faculdade, ele tem ali diante dele uma série de questões. Hoje a gente percebe a OAB como, né, o primeiro ou o principal foco. Eu particularmente acho que todo estudante de Direito deveria fazer a OAB. E também a gente fala das comissões da OAB, né? Muita gente não conhece a OAB, não sabe como que funciona a OAB. Então acho que é só fazer a OAB também. Existe toda uma estrutura por trás aí que auxilia os advogados. E dentro desse planejamento também é que eles querem fazer concurso, né? Sim, nós vamos falar de concurso, de OAB. Porque os concursos também muitas vezes exigem uma prática jurídica, ainda que não seja a advocacia, geralmente 3 anos. Aí você tem a advocacia, você tem alguns cargos que contam como tempo para a carreira jurídica. Sim. E a pessoa tem que saber isso. Então alguém que quer, por exemplo, um concurso do Ministério Público ou da própria Defensoria Pública, como você quis um dia, que são concursos muito disputados, né? São concursos exigentes, concursos que demandam tempo de estudo e experiência muito grande. Essas pessoas que querem esse concurso, elas têm que se planejar. Porque não acordei hoje, amanhã tem uma prova da defensoria, eu vou lá fazer a defensoria pública para e vou ser aprovado. Sim. São prazos, são teses que a gente tem que pensar, são decisões que não necessariamente são favoráveis a gente. Aí você tem que explicar para o cliente. Aí você tem que explicar para o cliente. São vários desafios, né? E não né? Pode até acontecer alguma questão, mas geralmente não é culpa do advogado. O curso natural do processo. O curso natural do processo, ele não é uma vida muito curta, né? Principalmente hoje que a gente tem uma taxa de litigiosidade muito alta. Então a gente tem muitos processos em trâmite. Sobrecarregado. E assim, existem hoje outras formas de resolver conflito. Isso é importante que todo mundo saiba. É importante também, na minha opinião, a presença do advogado ainda nessas outras formas de resolução de conflito. Sim, porque é questão técnica, né? Você está amparado tecnicamente por uma coisa que vai te defender. E aí, muitas vezes, o processo demora porque ele é um processo que naturalmente vai demorar. Sim. Existem causas que são complexas que não se resolvem em pouco tempo. Tem muita coisa simples que poderia não virar processo. Não está no judiciário, isso é verdade. Então, assim, mas hoje também tem uma questão, a informação está muito mais democratizada. Mas ela é democratizada, mas ela é rasa. Não, mas eu digo no sentido do cliente saber do processo. Então, por exemplo, hoje com o PJE, né, que é o processo judicial eletrônico, ele é todo eletrônico.
uma pessoa consegue acessar o seu processo, ela consegue ter uma informação muito mais rápida, ela literalmente na palma da mão. Ela consegue, às vezes, antecipar o andamento, aqui, né? Aqui, eu tô vendo que esse processo está concluso. Quem que é esse tal de cluso? Quem que é o né? cluso? É isso aí. Então, essa questão de informação, de acesso, ela dá um poder muito maior para o cliente, mas geral para o cidadão. Sim, então, mas a gente está aqui para falar disso. Exato. Né? Sim. Porque quanto mais conhecimento, melhor. Melhor você vai interpretar aquela informação. E você vai evitar também, às vezes, algum litígio. Sim. Não precisa ser judicializado. Sim, pode resolver por outras vias. A conversa é sempre bem-vinda. A gente sabe que existe uma ausência de diálogo, né? Assim, social como um todo. Muitas coisas poderiam ser resolvidas numa conversa. Mas por fatores emocionais, o ser humano acaba não fazendo. E aí o judiciário sobrecarregado, a máquina pública, que todo mundo arca com ela, acaba ficando um custo mais alto. Aí sobe tributo, enfim... É uma onda. É um jogo de dominó, né? Exatamente. O resto vai atrás. E essa conscientização também, a gente vai falar um pouco disso. Porque às vezes a população, por exemplo, quando eu falei do direito na escola, né? Ia dar aula nas escolas para as crianças e adolescentes, explicava para eles, gente, coisa simples, né? Que a gente tem que tratar com uma linguagem mais simples. A mesa aqui que vocês estão pichando, essa mesa aqui você acha que é pública e não é de ninguém? Essa mesa é de todo mundo. E você acha que a escola é pública e seu pai não paga? Paga sim. Paga com os impostos. Não paga o boleto, né? Não paga o boleto, mas paga com os impostos. Então tá aumentando para todo mundo. Então a conscientização social, ela é importante, né? Para todo mundo. Não é para uma classe mais simples ou mais alta, não, é para todo mundo. A convivência social, ela é importante. E quanto mais consciência, menos problema. Sim. E mais conhecimento. E nossa ideia é isso, né? Exatamente. Agregar a ideia de que as pessoas conheçam mais o direito delas, para que elas, sabendo o que pode, o que não pode, o que, né? Lembrando também que o direito, ele é acompanhado de um dever. Claro, hein, gente? Quando a gente fala de direito, como não a ciência, é só, né? Que tem direitos e deveres. Tem direitos e deveres. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só, opa, isso é meu aqui, eu exijo que seja assim. Não necessariamente. Né? São os deveres e os direitos. Para eles comungarem, a gente tem que respeitar uns aos outros. É uma coisa, parece que é simples, mas é difícil, né? Respeitar uns aos outros. Porque... Aí a gente vai entrar naquela questão da interpretação do direito, da hermenêutica, de exatamente. O que aí você não vê como o direito é complexo. Aí assim, a gente tenta fazer parecer simples, e é esse o nosso objetivo aqui. Sim, a gente vai tentar não, vamos conseguir, Nós né? vamos fazer. Vamos fazer numa linguagem assim, que todo mundo entenda e simplificar para que a população possa ter esse acesso ao direito de uma forma mais tranquila, mais simples, mais fácil. Porque quando a gente vai na padaria comprar um pão, a gente está o quê? Exercendo direito de consumidor. Sim. Então, assim, o direito tá... A gente respira direito, mas muitas das pessoas não conhecem. Então, a ideia é trazer também, como a gente tem esse viés docente, professor... A gente tem que tomar cuidado para não ficar dando aula só. Não, a ideia não é dar aula. É conversar sobre o direito. Isso, é trazer uma notícia, é trazer um fato que aconteceu, um fato relevante, para mostrar que muitas vezes também os meios de comunicação passam essa informação não da melhor maneira. Hoje a gente vive um mundo de informação rápida. Alguns fake news. Exatamente, não necessariamente uma informação que ela é verídica e que ela é transmitida com muito mais facilidade do que era há 10, 15 anos atrás. Eu vejo também, por exemplo, eu vejo muito que às vezes a notícia ela é contornada, né, para o viés político, né, partidário. Então, assim, eu vou contornar essa notícia, ao invés de trazer a notícia seca mesmo, como ela é, sem esse viés, que acaba trazendo um calor ali, às vezes necessário. A gente vai falar um pouco. É mostrar o direito dentro da notícia, né? E destrinchar aquele fato, aquela né, narrativa que foi a palavra do momento, eu acho que ainda está muito, muito utilizada, né?
que essa narrativa criada, ela está por trás muitas vezes de um ato ou um fato jurídico. E como que o direito vê isso? Né? Porque é muito fácil, às vezes, falar assim, não, porque não deveria existir ou deveria existir a saidinha dos presos de final de ano. Ou, por exemplo, será que eu posso exigir determinada obrigação ali? Tem a promoção do papel higiênico, compre 10 e pague 8. Será que eu posso levar só os outros 2? Então, eu acho que existe uma não é uma maquiagem, mas existe ali igual você falou, um contorno para chamar a atenção. Viés que interessa, mas existe o direito ali por trás, né? Sim. Como que o que de fato é essa notícia? Não, e assim, a gente também vai falar um pouco, por exemplo, né, os poderes, né? Então a gente tem aí a União, os estados, os municípios, também já fala dos entes federativos, né? Falar do judiciário. Então nós vamos falar do executivo, do legislativo, ano eleitoral, qual que é a importância de um vereador, qual a importância do voto, por que é importante votar, e fiscalizar, porque a gente só vota e esquece, não vale a pena só esquecer. Né? Qual que é o nosso papel enquanto cidadão nesse sentido de fiscalizar quem a gente votou? Eu acho que toda essa abordagem que nós estamos trazendo é nesse sentido, de esclarecimento, né? A gente trazer um esclarecimento tanto jurídico, tanto social, para as pessoas poderem ter um conhecimento mais amplo. E principalmente poder fazer melhores escolhas, né? A gente sempre vai escolher, né? E a gente sempre vai falar muito, eu pelo menos falo muito do estudante de direito, né? A gente vai falar do estudante de direito. Porque a gente vive isso. A gente vive isso, então é muito difícil não falar pro estudante de direito, porque o estudante de direito não é só quem está na faculdade. Não, inclusive você continua estudando direito. E às vezes não só quem passou pela faculdade. Existem pessoas que estudam direito, mas que quer ouvir o podcast aqui para ter informação. Sim. Então, quando eu digo estudante de direito, é o mais amplo possível, né? É todo mundo. É todo mundo que tenha interesse em estudar o direito. Então, o estudante de direito ele tem que estar sempre atento a essas mudanças e ao planejamento. E a gente sempre estuda, né? Todo dia, né? Pois é, notícia aí, ó, quentinha. Pra quem acha que a faculdade termina na colação de grau, até pode terminar, né? Mas aí depende do que você vai querer fazer. Se quiser ser da carreira jurídica, quiser seguir uma carreira jurídica, todos os dias tem que estudar um pouquinho. Então é algo que atualização que tem que ser sempre feita. Ô Pedro, você trouxe uns livros aqui? Trouxe, falando do estudante de direito. Tá vendo? Pode pegar para mim. Não tem, é uma indicação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é esse. Eu não tô chegando lá. Esse é o Guia Incompleto, Desatualizado e Provisório para Estudantes de Direito. Esse livro, Letícia, é de um professor da UFMG. Não conheço. Fala um pouquinho dele pra gente. É o professor Jordano Bruno. Ele é, se eu não me engano, professor de Direito Civil. Da Federal? Da Federal de Minas, da UFMG. E esse livro aqui, ele não é necessariamente um livro para estudante de direito. Ele é um livro para o estudante universitário. Deixa eu ver, tem um sumário. Ele é muito interessante porque ele passa um pouco disso que a gente está falando, de um planejamento. Ele surge de uma inquietação do professor Jordano na formação de um estudante universitário. Exatamente provocando o estudante a conhecer tudo. Isso aqui é maravilhoso, gente. Como aprender a aprender. Olha, pra você ver. Primeiro tendo humildade, né? Porque sem humildade... Sabendo que não sabe nada. Só sei que nada sei. E esse é um livro mais geral, né? Para estudantes universitários como um todo. E o outro, pega para mim também, Letícia. Vamos lá, deixa eu ver. Aí esse sim é voltado a um estudante de direito. Aí esse sim é voltado pro estudante de direito.
né? Você viu que eu nem te passei o livro, né? Pois é, eu tô... Desculpei, gente. Esse livro, ele é um livro escrito pela Ruth e pelo Pedro Manos, que são pai e filha, né? O Pedro, infelizmente, já falecido. A Ruth é uma advogada, cronista, muito interessante. Ela tem livros de crônica publicado. E esse livro é um diálogo entre os dois. Ele tem uma coisa falando sério e outro falando menos sério. É um diálogo entre os dois, assim. Enquanto o Pedro ficou responsável por falar assim, não, que você tem que ir para a faculdade, porque a faculdade é onde você vai aprender, é onde você vai adquirir o conhecimento. A Ruth entra no mas você tem que aproveitar, porque a faculdade tem festa, a faculdade tem... Você vai conhecer... Você vai conhecer outras pessoas. De perto e sentir que a galera tá gostando. E é uma escrita que ela é muito fácil. Ela é né? Além da questão técnica, né? Que você vai aprender, ela é convivência social. A faculdade é um período de vida, né? A faculdade de direito são pelo menos 5 anos. Nós ainda vamos falar das questões de faculdades EAD, né? Também, mas sim, a faculdade de direito ainda espero que continue como presencial. Então, assim, é um período de muito aproveitamento. Eu, particularmente, aproveitei muito os meus 5 anos de faculdade. Fiz ótimos amigos que ainda são meus amigos. Eu também tenho minhas amigas até hoje. E é engraçado, porque dentro da faculdade, nos meus colegas de faculdade, hoje eu tenho clientes, amigos que são meus clientes, eu tenho amigos que são parceiros de trabalho, eu tenho amigos que são amigos extra-faculdade, eu tenho amigos de faculdade que abandonaram o direito, mas que a gente continua tendo uma amizade e troca muita informação, não só do direito, mas as áreas que eles foram estudar. Então, para mim, a faculdade de direito foi assim, um transformador e um divisor de águas. Eu acho que para todo mundo que passa... cedo, né? Eu acho que ninguém passa em branco, tranquilo, do ponto de vista sem sofrer nenhuma mudança, pela faculdade de Direito. Você pode fazer uma faculdade média, mas alguma coisa vai mudar em você. Uma apresentação de trabalho para quem é tímido. Então, assim, tantas coisas. Às vezes a pessoa que não consegue conviver muito, mas ela tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma apresentação. Não só, assim, nas questões extra-faculdade, tipo barzinho, mas assim... Que existe, a gente não pode negar. Não deixa de existir. Mas, assim, essas questões também, classe, né? Postura... Como falar em público, você aprende como lidar com o outro, situações, entende? Como conviver com um colega que você não gosta de conviver. Eu falo, fazer trabalho em grupo, gente, não pode ser só com a pessoa que você gosta, não. Você tem que conviver com todo mundo. Por quê? Quando você for para o mercado de trabalho, você vai conviver só com quem você gosta? Impossível. Não tem como. Então, a gente tem que saber lidar com essas circunstâncias, né? E aí esse livro mostra esses dois lados, assim. Tenho aqui os professores, você viu? Então, assim, eu acho que são 2 indicações que estão muito dentro da nossa temática de hoje. Na próxima trarei outras indicações. Mas é isso, a gente tá fazendo com muito carinho, né? O Pedro, a gente tem uma amizade, a gente se tornou amigos, né, Pedro? Não na faculdade, não no curso, mas na faculdade. Na faculdade, dando aula, né? Nos tornamos amigos e foi algo assim que foi acontecendo, amizade, mas justamente por essa linha de pensamento. Então a gente... para a gente caminhar juntos na faculdade, né? A gente acabou se tornando amigos e o podcast veio da ideia do Pedro. Eu, assim, né? Já vou falar de antemão, me sinto honrada você ter me estendido o convite para fazer uma pessoa que não falava de podcast. Mas é isso. Mas adoro comunicação. Pois é. Eu te falei isso, né? Que eu tentei jornalismo na Federal. A época, tá vendo? A gente muito jovem, né? Eu falo, se eu quisesse mesmo, mas acho que eu não queria mesmo, acho que eu queria direito. Mas tem problema. Porque a vida me trouxe para esse aqui. Aí, por coincidência do destino, aqui estamos. Uma forma de comunicação jornalística juntamente com o direito. Ou seja, não tem acaso, gente. As coisas acontecem desde que a gente faça a nossa parte, lógico. A gente não sabe direito como vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer de alguma forma. É isso aí, não sei direito, mas tudo dará certo. Exatamente. A gente fazendo nossa parte.
o universo conspira ao nosso favor. É isso aí. A gente agradece muito a todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo e que está comprando entrando nessa jornada junto com a gente. Né? A gente não sabe tudo direito, vamos aprender junto com vocês também. E vai ser um prazer recebê-los aqui. Podem mandar as perguntas, o que a gente puder responder, trazer. Coloca nome, né, gente? Fala cidade. E aí tem a cartilha toda, né? Curte, salva e compartilha, dá like, manda para um amigo que está na dúvida que vai fazer direito, não sabe o que quer fazer direito, aquele que não sabe o que vai fazer, ou quer fazer outro curso também, não tem problema não. Isso. O importante é assistir a gente, dar like e mandar pergunta, porque manda pergunta, dá os likes, que nós estaremos aqui todo mês com vocês e nas plataformas YouTube, Instagram, tudo quanto é lugar. TikTok. Onde o nosso produtor colocar, a gente vai dar. Nosso produtor é maravilhoso, ele vai nos colocar em todas as plataformas. E aí ele vai explicar aqui, vai colocar o cardzinho, para onde que a gente vai. Exatamente, tudo certinho. Eu não sei direito onde vai aparecer, mas vai aparecer em algum lugar. Esse trocadilho vocês podem fazer nas perguntas que a gente acha ótimo, né? Não sei direito. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente espera vocês até o próximo. Com o convidado. Será quem? A gente não vai dar spoiler. Não sei direito. Não sei direito quem vai ser o convidado, mas vai ter. Tchau, gente.